Olá! Sejam muito bem-vindos a mais essa reflexão aqui do Jesus Diário. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fundamental para o casamento: o chamado do marido para zelar, para cuidar da santidade do lar. E para entender essa responsabilidade, a gente vai olhar para uma das atitudes mais fortes de Jesus. Uma atitude que serve, sabe, como um modelo incrível de liderança e proteção. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte, olha só. A gente começa lá com o zelo de Jesus no templo, que é um modelo e tanto. Depois, vamos fazer a ponte disso para a santidade do casamento. A gente vai ver como se opor ao pecado, mas com amor. Entender o que é liderar com sacrifício e, claro, no final, como aplicar tudo isso na prática no nosso dia a dia. Muito bem, nosso ponto de partida, então, é um evento que, nossa, revela muito do coração de Jesus. A atitude dele cheia de paixão lá no Templo de Jerusalém. Olha, quando a gente lê essa passagem, a primeira impressão pode ser: nossa, que explosão de raiva, né? Mas não é bem isso. A ação de Jesus aqui foi, na verdade, uma demonstração de um zelo profundo, uma paixão pela honra de Deus e pela santidade daquele lugar. Ele estava literalmente protegendo o propósito sagrado do templo que, vamos combinar, tinha sido totalmente corrompido. E é exatamente essa paixão protetora que vai servir de modelo para a gente. E aqui que a gente começa a conectar os pontos. Essa atitude de Jesus de defender a santidade do templo, ela cria uma analogia muito forte para o casamento. Porque da mesma forma, o marido é chamado para zelar pela saúde espiritual do seu lar, é enxergar a própria casa como um espaço sagrado também. Então, o que é esse zelo conjugal? Vamos deixar bem claro: zelar pelo casamento não tem nada a ver com autoritarismo, com impor regras na marra. Nada disso. É o contrário. Significa ser um guardião, sabe? Alguém que está atento, vigilante. É liderar com amor, para proteger o bem-estar espiritual e emocional da esposa, da família. É garantir que o lar seja de fato um lugar de paz e de crescimento para todo mundo. Ok, tudo isso soa muito bem, mas como isso funciona na prática, né? Como é que um marido se opõe àquilo que pode prejudicar o casamento sem virar um xerife? A resposta, gente, está no equilíbrio delicado. O equilíbrio entre a verdade e a graça. Pensa numa situação do dia a dia. Sei lá, um hábito que não é legal e que está afetando o relacionamento. A abordagem errada, a gente sabe qual é. A crítica pesada, aquela palavra dura que só machuca, que só gera mais problema. Agora, a abordagem correta, inspirada em Cristo, essa é diferente. É uma conversa mansa, cheia de compaixão, com foco em como é que a gente vai superar isso juntos. Percebe a diferença? O objetivo nunca é punir, é sempre restaurar. E essa passagem de Mateus uau, é o guia para isso. Ela coloca a humildade como ponto de partida de tudo. Antes de sequer pensar em apontar uma falha, o marido precisa primeiro dar uma olhada no próprio coração. É um chamado para ser um exemplo de integridade. Alguém que reconhece que também precisa da graça de Deus, todos os dias. Não é para agir como um juiz, de jeito nenhum. E essa abordagem humilde, ela nos leva direto para o coração da liderança cristã no casamento, que, no fim das contas, não é sobre poder, não é sobre privilégio, é sobre uma característica que define Cristo: o sacrifício. Dá uma olhada nessas duas mentalidades de liderança. É gritante a diferença, né? De um lado, tem a liderança focada em si mesmo, minhas preferências, o que é mais conveniente para mim, meu conforto, o eu em primeiro lugar. Do outro lado, a liderança sacrificial, que é o modelo de Cristo. O foco muda completamente. Passa a ser o bem-estar da esposa, as necessidades da família, a glória de Deus. É colocar tudo isso acima dos próprios desejos, consistentemente. É uma escolha que se faz todo dia. Amar como Cristo amou. Beleza. Então, a grande questão é: como é que a gente pega todos esses princípios e transforma em ações de verdade? Coisas concretas do dia a dia dentro de casa. Olha que interessante essa lógica prática. É uma relação de causa e efeito bem direta e poderosa. Se a ação é zelar pela pureza espiritual, qual o resultado? Um ambiente de harmonia, de segurança. Se a correção é feita com mansidão e graça, o resultado é reconciliação, é crescimento para os dois. Se o marido examina as próprias atitudes primeiro, ele demonstra humildade, vira um exemplo. E claro, se ele lidera com sacrifício, a confiança da esposa se fortalece. Cada uma dessas atitudes
atitudes vai construindo, tijolinho por tijolinho, um casamento mais forte e mais saudável. E aqui a gente tem alguns passos bem práticos. Primeiro, proteger a espiritualidade. Como? Estabelecendo um tempo para orar juntos, para ler a Bíblia. Segundo, resistir a influências negativas. Isso significa identificar e, se precisar, eliminar mesmo hábitos ou mídias que estão prejudicando o casamento. Terceiro, abordar os conflitos com humildade. É aquela pausa para refletir sobre a própria postura antes de sair falando. E quarto, ser um líder sacrificial. Ou seja, colocar as necessidades da esposa acima das suas nas coisas pequenas e grandes do dia a dia. Resumindo tudo isso, a essência desse chamado para o marido não é ser um chefe, um cara autoritário. É ser um reflexo do amor de Cristo. É proteger o lar com aquela mesma paixão, aquele mesmo zelo que Jesus teve pelo templo, só que usando as ferramentas certas, a graça, a humildade e o amor sacrificial. E é isso que cria um ambiente onde todo mundo mesmo, pode florescer. No fim das contas, zelar pelo lar não é para ser um peso, um fardo. É um convite. Um convite para refletir o amor protetor e sacrificial de Cristo. E fica uma pergunta para a gente pensar. Como é que esse tipo de liderança, uma liderança que serve, pode transformar não só um casamento, mas gerações inteiras? É algo poderoso para se pensar. E para quem quer ir mais fundo nesse assunto, o material completo dessa nossa reflexão, com muito mais detalhes e ferramentas práticas, já está disponível lá na área de membros do Jesus Diário.